contemplar o azul do infinito, eu sinto a glória de Deus. O firmamento anuncia e me mostra o poder criador de Deus. Eu sinto e então canto ao Senhor do céu. Santo, 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 poderoso é Deus. Ao contemplar as flores, as matas, as cascatas a rolar, olhando a praia, o rio e as ondas, a Deus elevo o meu dedicar. Eu sinto e então canto ao Senhor do céu. Santo, 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 poderoso é Deus. Ao contemplar a cruz ensanguentada, eu sinto o amor de Deus. Então me prostro aos pés de Cristo. Que segurança me levará ao céu. Eu sinto e então canto ao Senhor do céu. Santo, 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 poderoso é Deus. Eu sinto e então canto ao Senhor do céu. Santo, 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 poderoso é Santo, Santo,
beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor. Ó, tu chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma até que enfim tua vontade compra-se em mim. Aleluia. E a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor. Ó, tu chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Tu sabes porque estou clamando assim. Manifesta o teu sinal, Senhor, em mim. Tu sabes porque estou clamando assim. Manifesta o teu sinal, Senhor, em mim. Tu sabes porque estou clamando assim. Manifesta o teu sinal, Senhor, em mim. Tu sabes porque estou clamando assim. Manifesta o teu sinal, Senhor, em mim. Jacó no vale de Jaboque, grande luta teve que travar, mas no fim dessa grande batalha, o sinal teve que ficar. Mas no fim dessa grande batalha, o sinal teve que ficar. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Tu sabes porque estou falando assim. Manifesta o teu sinal, Senhor, em mim. Tu sabes porque estou
assim, manifesta o teu sinal, Senhor, em mim. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Tá bem, irmãos, vamos ler aqui um pouquinho em Romanos capítulo 8, verso 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Senhor, as orações que já foram levantadas ao céu, testificando da Tua palavra, que a Tua palavra é Deus. Ó Pai bendito, o Senhor já fez esta reunião uma reunião especial. Ela já é especial, Senhor. Em si ela é especial. Em toda a terra não é uma reunião como essa, a menos que seja outro grupo reunido no mesmo Deus, na mesma palavra. E nós pedimos que o Senhor continue nos falando, nos abençoando, nos estimulando no que é a Tua vontade e nos desanimando naquilo que não é da Tua vontade. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos estas bênçãos. Amém. Podeis assentar-nos. Eis entronizado à destra do bom Deus, como Rei eterno Cristo lá nos céus. Ele é o Rei da glória que a Satã venceu, feita tal vitória Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Jesus Cristo cordial louvor. Mas o seu serviço continua ali, poderá valer-nos entretanto aqui. Por nós advogando com o Pai está, Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela graça sim, pela graça sim, pelo seu amor, seja dado aqui a Jesus Senhor, cordial louvor. Amém, amém. Glória a Deus. Há muita coisa para se dizer de boa quando se pensa para o lado das coisas boas. Há muita coisa para se dizer de má, péssima ou horrorosas quando se pensa por esse lado, do mal, quando olhadas pelo prisma mesmo maligno, ou olhadas como elas são. Você querendo falar de acidente de automóvel, você falará todo dia de um novo acidente, até mesmo de avião. Agora, se queremos falar coisas boas, há muitas coisas boas para serem ditas. Por fim, vamos acabar falando só coisas boas o dia inteiro. Foi o que Paulo ensinou e que o irmão Branham ensina, o profeta. Fale as boas coisas que você sabe dela, que você sabe dele, e com isso você se edificará mais. Ou então, não fale nada, que é muito melhor, então, você não falar nada do que falar mal. Porque o mal existe, cada dia tem seu mal, e se você for falar,
de acidente, você fala de acidente o dia todo. Por falar de roubo, você vai ter muito assunto de roubo. E começa uma anedota ali do português, daqui a pouco a atmosfera está de piada, de anedotas, e assim por diante. Mas a reunião é uma limpeza de mente também. Ninguém pode andar nesse mundo sem ter sua mente atordoada, atacada. E quando chega aqui, diz o profeta que é isto mesmo. Recebe um frescor, recebe uma limpeza, e você não veio aqui para ver outra coisa, para outro fim a não ser limpar, ouvir coisas que limpam sua mente, que ajudam você a resistir o diabo. Agora, eu quero vos falar de uma maneira simples, porque você sabe que nem sempre o discurso edifica. E é assustador o que a gente pode ver aqui nesse instante. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Isso aqui é a liberdade da glória, não é a liberdade propriamente, a liberdade social, a liberdade de pensar como bem entende e de agir como bem entende, desde que não cometa crime, não venha ferir a lei, não é? O que seria democracia. Mas essa liberdade da glória dos filhos de Deus não pode vir sem que haja uma libertação da servidão da corrupção. Agora, a corrupção não quer dizer propriamente a corrupção moral, ou exclusivamente a corrupção moral, mas o nosso corpo se corrompe quando ele é deteriorado, entra em estado de putrefação depois de morto. Então isso é corrupção também. Ele se corrompe para depois então virar aquela poeira cósmica e desaparecer totalmente. A Bíblia diz que o corpo de Jesus Cristo não se corrompeu. Ele foi ressuscitado antes de se corromper, não é? Então, nesse sentido, nós temos que sofrer uma libertação dessa servidão da corrupção para a liberdade da glória, do poder manifesto, e que só pode vir através da redenção desse corpo, pela palavra falada, que trará a ressurreição e a adoção. Eu quero ver aqui essa vaidade, porque a criação ficou sujeita à vaidade. Agora, a vaidade não é coisa boa não, viu? E Paulo está dizendo que a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, porque quis ficar, mas por causa do que a sujeitou. Ninguém melhor do que Paulo sabe quem foi que sujeitou a criação à vaidade, para que seja justificado quando falares, etc. Ele sempre teria que ser Deus, sempre ser o perfeito, o extremo da perfeição, não é? Agora, ele já demonstra a sua perfeição em poder habitar em corpos corruptíveis como os nossos. Isso é Deus em teofania, Deus manifestado, não é? Se humilhando, sendo em forma de Deus, não teve usurpação em ser igual a Deus, mas se humilhou até a morte e morte de cruz. Agora, isto quer dizer o mistério da piedade, Deus se fazendo carne. Agora, se Deus foi muito humilde em fazer carne, um corpo virgem, que foi gerado de uma maneira exclusivamente pelo poder divino, sem concurso algum do ser humano, sem nenhuma sensação, nenhum processo humano. E foi muita humilhação para ele. Agora, você já pensou ele habitar em mim? Habitar em você? Daí então você vê a grandeza e o significado da oração. Isso é grandeza, isso é ser grande, isso é ser perfeito.
Isso é confiar em si mesmo. Isso é saber quem ele é. Isto não significa ser um tolerante que concorda com o pecado, mas um sofredor que ama o pecador. Há muita diferença de um sofredor que ama o pecador com um tolerante do pecado. Isso é longanimidade, isso é bondade, isso é mansidão, isso é grandeza. Isso é que é a grandeza de Deus. Agora, vamos pensar na vaidade um pouquinho. Para começar, vaidade é qualidade. Agora, qualidade do que é vão. Vaidade, então, é qualidade do que é vão. A palavra já indica, ela já tem origem da coisa que é vã. Vaidade. Então, é qualidade do que é vão, do que é ilusório, do que é instável, ou seja, pouco duradouro, não é? O instável é aquilo que dura pouco. Ela ainda tem esse sentido de ser o desejo imoderado de atrair admiração ou homenagens e sujeitar a outros seres a seus caprichos, a seu domínio. Então os reis, os grandes políticos, os ditadores e assim por diante, eles tiveram e têm esta vaidade, esse desejo imoderado de atrair admiração e serem homenageados e exercerem domínio. De todos os modos eles querem exercer domínio, não é certo? E dentre essas qualidades nós vamos destacar aqui um pouquinho a vanglória. Isso vai também para a presunção. A vaidade tem tudo isso, essas qualidades. Presunção, coisa fútil ou insignificante, frivolidade, futilidade, tolice. Agora você vê, tudo isso é da vaidade. E você chegar à conclusão que você é vaidosa, que você é vaidoso, então você vai contar com todos esses atributos, com todas essas qualidades. Essa é a qualidade do vaidoso, da vaidosa. Mas que coisa terrível saber que toda a criação ficou sujeita à vaidade. O Criador a sujeitou à vaidade. Não por sua vontade, mas por vontade daquele que a sujeitou. Isso é lógico. A luta causa desgaste. Mas como viver nesse mundo sem lutar? Bom, vamos destacar aqui ilusório. Qualidade daquilo que é ilusório, a vaidade. Ilusório é ilusão, porque a ilusão forma miragens e trazem pensamentos e planos e castelos. E você diz, não, mas isso é ilusão. Mas tudo é um atributo da vaidade, você vai guardar isso. Ilusório, o profeta nos dá um exemplo aqui. Nós encontramos uma jovem bonita, de 16 anos, sentada na igreja, mascando chicletes e fazendo bolas, criticando com um comportamento duvidoso, saindo para fora, ali para o pátio, não é? E puxando suas roupas para se torcer por aí. E em poucos pôr de sol, ela estará velha e enrugada, e sua carne caindo. E aquele corpinho que ela retorcia e deixou um espírito viver ali, lhe controlando, isto lançou a sua moral para os cães, e terá que responder no dia do julgamento por ter cometido adultério. Quem olhar para uma mulher e lhe cobiçar já cometeu adultério com ela, não sabendo que ela não é nada a não ser pó, e voltará para o pó, pois tu és pó, e em pó hás de tornar. A vaidade para onde foi, viu? O que é isto? Se ela simplesmente pensasse e parasse, bom, ela está ouvindo um sonho incerto, mas o que vem? A ilusão está até na alimentação. O povo vive da ilusão. Até a mesa é vaidosa.
A mesa tem que ser bonita. Se a comida for feia, não agrada o paladar. É pela aparência até. Então se come pela aparência. Isso é vaidade. É vaidade e é ilusão. E aquela mocinha, você vê, isso analisado só pelo prisma moral. Pelo prisma moral, então você encontra isso aqui que o profeta está falando. Sobre essa bonita jovem de 16 anos. Isso não pensa nunca que vai virar pó. Nunca pensa que vai virar pó. Você quer saber quem é você? Quando você estiver com 50 anos, se tua mãe tem 50 anos, você olha para ela, só isso, mais nada. Se você quer saber quem é você, se teu pai tem 60 anos, 70 anos, então olhe para teu pai. Se você chegar até lá também, é isso que você vai ser, enquanto estiver aqui. E se você vai até no cemitério, se você vai acompanhar um sepultamento, se você vai no hospital, então você vê o que é o homem. Agora, isso não é para tirar também a pessoa da vida. Você tem a preservação, o cuidado, o asseio, até mesmo o cuidado com a aparência. Agora, o profeta diz, dependendo, irmã, em que espírito você está fazendo isso. Por quê? Quem cai em adultério é somente quem anda com a mulher? Não. Quem cai em adultério não é só quem anda com a mulher. Às vezes você diz, fulano caiu em adultério, e cobiça todos os dias. E você adulterou todos os dias, você é adúltero. E ela também é uma adúltera. Ela não sabe quantos adultérios ela tem, que foram provocados pela sua maneira de se vestir, de se portar, etc. Mas sabe o que envolve todas as coisas do homem, disse Salomão? Vaidade. Ele disse, tudo debaixo do sol é vaidade. Até certa maneira de ser crente, de ser cristão, obediente, é por vaidade. Tem gente que é pobre e fica vaidoso de ser pobre. Fica satisfeito assim. Ele se enche de vaidade de aparecer como pobre. De manga de camisa, sem gravata, para pregar qualquer coisa. Então pode ser até uma vaidade isso aqui. Às vezes deixar de usar uma gravata é vaidade. Uma vaidade invertida, não é? Mas o certo é que o mundo está sob essa condição. Veja, enquanto não houver essa libertação da servidão da corrupção, nós estaremos sob a vaidade. Que coisa, mas isso desanima então. Então você vai no espelho e fala, velho vaidoso, ou velha vaidosa, você ainda está com tanto cuidado assim, por si mesmo, e essa coisa toda? Qualidade do que é vão, ilusório, instável, ou pouco duradouro. Mas veja aqui, se não houvesse ilusão, acho que nós seríamos também um monte de trapos hoje, né? Uma coisa mais terrível, né? Seria uma coisa difícil. E você viu como cada pessoa preza-se a si mesma? Uma hora ela se joga contra si, diz, eu não presto, eu não valho nada, eu não presto, eu não valho nada, e diz para outro, eu não valho nada, eu não presto para nada. Depois corre ali no espelho e está se ajeitando, manda parar o bigode, bem aparadinho e tal. Mas é isso mesmo. Parece que é brincadeira, mas não é. A coisa é verdade. Eu estava pensando até, eu estava lá no mato, mas meu Deus, esse ano tem muriçoca por encomenda. Muriçoca tem demais, é a única coisa que tem. Peixe muito pouco, mas muriçoca demais. Olha assim, mas será o que é isso? Que ilusão é essa? Você entra no mato, unha de gato daqui, o capim navalha dali, e tropeça aqui, cai acolá e corta dali, e soa, molha as costas todas, chega lá, sobe numa árvore. Aquilo para subir, você falta botar os bofos para fora, né? Depois senta na rede, e daqui a pouco as muriçocas não têm a mínima educação. Não espera nem o suor secar. E já começa. Tinha. Tem hora que me dá vontade de pegar uma e gritar no ouvido dela até a noite toda, para ela ver quanto é bom.
Mas e aquilo vem de cá e vem de lá, e vem de cá, e a hora que escurece, então tomou conta. Meu Deus do céu, o que é isso? Mas para que isso? É penitência? Por quê? Para quê? Por quê? Será vaidade? Será ilusão? É uma ilusão? Mas isso aí já são as coisas que nos fazem desaparecer do mundo e nos fazem esquecer. Esquece tanto que chega a descer de noite e perde-se no mato. Você não sabe o que é perder no mato. À noite o mato muda de aspecto. Bom, esqueci de tomar a bússola e olhar. E o resultado. Onde nós estamos? É para cá, é para a esquerda. Que é isso? Estava andando em sentido ao contrário, onde estava a canoa. Irmão, vamos pegar a bússola? Vamos. Estamos andando ao sentido contrário. E aquilo vai para um lado e vai para o outro, e vai para o lado e vai para o outro. Bom, o rio está para cá, a bússola está dizendo aqui, ó. Bom, aí já conseguimos a direção do rio. Agora, para chegar aqui, se a pessoa estiver sozinha, dá uma sensação assim de desespero, trauma. E naquela hora, a gente pensa assim, mas há tantas pessoas que me dariam um sinal aqui agora, me dariam a mão, me faria tudo para me tirar daqui agora, mas a mamãe não escuta, ninguém escuta. Pode gritar, pode fazer o que for, ninguém escuta. Ninguém escuta. Mas da onde parte tudo isto? É uma ilusão. Você tem que ter uma ilusão. Você tem que ter a ilusão de ser uma boa dona de casa. Você tem que ter uma ilusão de ser boa cozinheira. Você tem que ter uma ilusão qualquer. Isso é ilusão. Vamos dizer, é você ficar iludido. Iludido não é só trapaceado, enganado. Quer dizer, ficar entretido, ocupado com aquilo. Mas você vai ver no fundo que tudo é vaidade. Eu digo assim, você tem que ter vaidade. Vaidade para cambiar um carro bem cambiado, debrear o carro direitinho no tempo certo, para não ficar dando esse tuc na embreagem do carro. Motorista de 10 anos, 5 anos, 10 anos, tuc na embreagem. Eles não têm vaidade. Precisa ter vaidade de dirigir daquela forma correta, de passar uma marcha no tempo certo, tirar o pé igual com aceleração no tempo certo, e o carro dar uma honrada bonita assim, e seguir em frente, não é? Mas é necessário que tenha vaidade para chegar a essa perfeição. Mas se diz, não, tá bom, tuc, vai sempre daquele jeito. Não tem desejo de aperfeiçoar. Não pensa naquilo. Bom, irmãos, vamos aqui. O pior de tudo está na consequência, o que envolve a coisa que tem, de fato, destino eterno e coisa que implica o destino eterno, é a questão moral, espiritual. Mas eu quero continuar aqui com o irmão Branham. Depois que ele falou sobre essa mocinha, toda vaidosa, toda ingênua, ela nem está sabendo do mal que ela está fazendo. A sua mãe nunca vai lhe explicar isso, conforme ele diz aqui na frente. Quer ver? Eu quero chegar lá. A sua mãe nunca vai lhe ensinar isso. Bem, agora fulano de tal na televisão, fulana de tal na escola, tentando personificar certas pequenas personagens na escola. Você nunca deixe que aquilo seja seu exemplo. Então, há pessoas que querem ser iguais a outras que foram fiéis. Elas têm a vaidade de serem fiéis, como fulana de tal foi. Como a irmã fulana é, não é? Eu queria ser como a Irene, como a Esperança, diz a Nelly. Olhe para Deus. Sons incertos é que tem produzido isto. Ilusão. É ele, não é. É este lado, não é. Está perdido, precisa de uma bússola. Eu que está. Mas tem que obedecer à bússola. Olhe para Deus. Há sons incertos. 2 Timóteo capítulo 3. Vamos ler.
Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então estamos avisados, acabou. Você não vai ficar se assustando todos os dias e admirando todos os dias, e perplexo. Compreende? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Esses são os tempos. Agora, há um detalhe que é muito importante nessa escritura de Paulo, que quando você vê os tempos trabalhosos, você veja também que são os últimos dias. Os tempos trabalhosos, eles são uma profecia dos últimos dias. Isso anima? Amém. Agora, este é o Espírito Santo que você ouve na igreja nesta manhã, falando há 2000 anos atrás. O Espírito Santo falando. Porque haverá homens amantes de si mesmos, vaidosos, amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, presunção, predominando. Não diga que você não tenha. Não diga que você não tenha qualquer coisa dessa. Tem. Isso está na carne. Toda a criação ficou sujeita a isto. Agora, isso te dirige? Isso te domina? Você vive guiado por isto? Bom, agora isso é outro assunto. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Veja isto hoje, diz o profeta. Você fala de santo, eles te chamam de santo rolador. Veja os filhos, como eles fazem. A delinquência juvenil. Você vê que a criança está tomada de vaidade. A criança está tomada de vaidade. Ela se encontra garbosa. Ela sai, entra e sai, e ela faz o que ela bem entende e ela volta garbosa, vaidosa. Então você encontra menininhos pequenos, vaidosos. Eles já estão dotados disso. Infelizmente, o profeta diz isto. A delinquência juvenil. Isso aqui apertou os pais. Eles falaram sobre isto, delinquência juvenil. Agora eu vou discordar com vocês, pais. Não é a delinquência juvenil, é a delinquência dos pais. Então, se os pais não fossem delinquentes primeiro, os seus filhos não seriam. Porque, resultado, todos os lares teriam pais que não são delinquentes. Mas ele disse, eu discordo. Porque muitos não merecem o nome de mãe, de pai. E são pais, e são mães. No sentido da palavra. Mas ser mãe mesmo, isso é outra coisa. Ser pai mesmo. Não é certo? Agora ele disse, eu discordo. Por quê? A delinquência está justamente nos pais e não nos filhos. A delinquência começa nos pais. Alguns de vocês chamam estas mães de Kentucky aqui em cima, com iletrado. Kentucky era. Mães sem vaidade. Mães que não são vaidosas. Mulheres vaidosas. Quando se fala de mulheres vaidosas. Agora você tem que saber que dificilmente você será bonita para o seu marido sem que seja bonita para os outros. Mas o seu objetivo é você conhece Deus também. Não é certo? Mas essas velhas mães criticadas, aquelas velhas mães, como eu conheci uma, o modelo do novo vestido era o velho vestido. Não, eu não tenho, eu só tenho um modelo. Para quê? Eu só tenho um modelo, mas é uma velha antiquada, uma mulher antiquada, que ficou viúva aos 23 anos de idade, foi muito honesta. E eu tenho até vergonha de chegar perto do seu caráter, não é certo? Porque já partiu. Mas ela não estava se ajeitando. Jesus falou sim que todas as vezes que o evangelho fosse pregado, isso seria dito, compreende? Aquilo que aquela mulher fez, Mas não se refere somente àquela mulher, porque o que mulheres como esta que eu estou citando fez, significa aquilo mesmo que aquela mulher fez, quebraram
o vaso de alabastro nos pés de Jesus. Então, o vestido dela, você diz, mas isso foi depois que ela ficou velha? Não, não foi não. O vestido dela, para um novo vestido, era fácil mesmo para a costureira fazer, porque era o velho, era o usado. É esse aqui, meu modelo é esse, eu tenho meu modelo, é esse. Então, muda de pano, muda de cor, coisa e tal, mas o modelo é esse, pronto. Quer botar um bolso, uma coisa? Mas eu não quero que tenha trabalho. Mas isso são as velhas mães de Kentucky. Mas aquelas velhas mães de Kentucky, criticadas, sem vaidade. Aquelas velhas mães lá em cima, com um velho chapéu de sol, e falam sobre elas serem tão iletradas e não conhecerem o seu ABC. Ela pode ter sido de alta sociedade, mas eu lhe digo, deixar com que uma de suas filhas entrem, como algumas das suas, certas noites, roupas coladas nelas, e seu cabelo cortado, ela não diria, você se divertiu bastante, querida? Essa velha mãe apanharia um pano e ela saberia a última vez que saiu. Ela esfregaria aquilo em sua cara. Bom, e então você a chamar de iletrada. Por isso, sendo iletrada, não era vaidosa. E não sendo vaidosa, não concorda com essa vaidade que corrompe, que destrói a moral, que se torna um pedaço de mau caminho, um pedaço de veneno. Não é certo? Mas aqui está taxativo agora, o martelo no prego. De todos os modos, a coisa tem partido dos pais. E a vaidade tem tomado conta do mundo, de tal forma que não há dinheiro que chega, não há salário que possa atender, não há nada que chega. Tudo que um homem pôr na mesa desaparece. E quanto mais ele ganha, mais ele tem que ganhar. E então está se cumprindo o que o profeta Ageu disse, carregando dinheiro em saco furado. Por quê? Porque a vaidade tomou conta. A vaidade não deixa, de maneira alguma, ninguém ficar satisfeito. Porque, na medida que vão alcançando as coisas, a vaidade exige mais. Ela é exigente, ela é presunçosa. Ela enche de ilusões, de miragem, de coisas assim. Então, ela é uma qualidade do que é vão. Ela é uma qualidade do que é instável. Ela é a qualidade do que é pouco duradouro. Ela é que provoca desejos imoderados, desejos incontroláveis. E ela então, não sendo atendida, joga o homem num caos, e aí então você encontra mocinhas e rapazes, e homens adultos, pessoas até velhas, jogadas no tóxico, procurando viver um outro mundo, uma outra coisa, porque não se satisfazem. E eles estão sempre ganhando na loteria em suas ilusões. Eles estão sempre anoitecendo pobres e amanhecendo ricos, porque um fulano ganhou 750 milhões de um dia para o outro. O outro ganhou 500 milhões. Então isso enche o país desta ilusão. A própria nação nossa é uma nação jogadora. O que se pensa de uma nação que é jogadora? É um país jogador. Então é uma nação de jogadores. Porque ela própria é jogadora. Ela está no jogo. E a ilusão enche essas casas e eles estão sempre marcando os bilhetinhos. E eu falo porque eu cheguei a um pedacinho disso. Então é o seguinte: vai dar esse número, amanhã eu estou rico, eu fui criado órfão, pobre, nunca tive nem luz elétrica na minha casa, e vou comprar uma casa muito boa para minha mãe, e vou comprar carro,
Vou fazer até uma casa para pobres e vou dar. E vou pegar o meu parente pobre que vive trabalhando lá na lavoura, vou comprar uma fazenda e dar para ele, e vou fazer isso, e vou fazer aquilo, e até bons planos. Depois, no outro dia, conferi o bilhete, não deu. Eu disse, que coisa. Não deu. Mas já faz aquilo, já passa a viver aquilo. Tem milhões fazendo castelos através de um palpite. Milhões iludidos. Assim está o mundo. Mas, irmãos, o que adianta uma análise dessa, se nós não voltarmos aqui? Sabe, porém, isso que nos últimos dias os tempos seriam trabalhosos, difíceis. As coisas têm que ser preenchidas, os vácuos, as lacunas. Há tanta pessoa que tem uma vida com uma terra de cultura, que poderia ser fértil, cheia de árvores, mas estão aradas, estão vazias, cheias de lacunas, de vácuos. E as pessoas sendo estouradas. Não estou aguentando. As bolsas estão cheias de comprimidos. Tempos trabalhosos, mas nos últimos dias. E você sabe por que tornou-se tão trabalhosos? Por causa da vaidade. Só isso. Mas agora vamos voltar aqui na Bíblia. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Por vaidade, milhões estão morrendo. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Porque agora temos o penhor, temos a primícia. Você sabe que lá no Velho Testamento, eles plantavam uma lavoura, então o que faziam? Quando ia colher o fruto, então colhia primeiro as primícias, os frutos, e eram levados ao templo, e o sacerdote movia aquele molho das primícias no primeiro dia da semana. Não era no sábado, era no primeiro dia da semana que o molho era movido. O sacerdote movia. Então, por isso, ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Ele ressuscitou no primeiro dia da semana. E ele foi movido sobre a igreja, dando a primícia do Espírito, dando o penhor do Espírito, fazendo a compra e dando o sinal. Agora, não se iludam, porque é ilusão, não se iludam com isto, de que seremos perfeitos neste corpo. Aí que está a coisa. Legalista joga a igreja no canto da parede, como diz o profeta, enquanto que o liberalista abre as portas e escancara, diz, não, tudo está bem. Mas não é assim, não é tudo está bem, mas também você vai entender uma coisa, que não é você, é ele. Se tem alguma coisa que te garante o passo para a vida eterna aqui, não é nada do que você é tudo ele que é. Tudo ele que é. Essa pequena fagulha que está dentro de você, ela se sente escravizada, ela está presa, ela está confinada. E quando ele estava aqui num corpo, ele chegou a dizer que se agonizava para chegar o batismo dele. Se agonizava. Ele estava preso aqui. Ele estava confinado. E nós também estamos presos. Nós estamos confinados. Agora, nós somos dotados de sentidos que nos dá a autopreservação. Mas você vê que você quer viver mais um dia aqui. Isso é um gemido do Espírito.
Mas tem uma coisa, se lhe dá uma dor, ele vai ali, vem aqui, pede oração, ele vai ao médico, como o profeta ensina, ele toma o remédio, ele preserva a sua vida, ele cuida de sua vida. Por quê? Deus nos dotou disto, e queremos cumprir a nossa missão, queremos um dia a mais aqui, não é certo? Amém? Mas o certo é que há um gemido da alma, um gemido daquilo que veio de lá. Você nunca pode ter saudade de um lugar se você nunca foi lá. Que a distância é que faz a saudade. Sem distância não há saudade. Não é certo? Sem distância não há saudade. Como você pode ter saudade de uma pessoa se está perto dela? Estando distante é que você vai saber se tem saudade ou não da pessoa. Se tem saudade do lugar. Então o que tem saudade dos céus é o que veio dos céus, que está em você. É isso que tem saudade dos céus. É isso que geme. Porque sabe que há alguma coisa milhões e milhões e milhões de vezes melhor do que isso aqui. De forma que você poderia estar no melhor estado possível aqui. Ele diz aqui nessa mensagem mesmo que aquela árvore bonita ali, você vê aquela árvore bonita, e seus galhos e suas folhas estão para lá e para cá com o vento, e ela dando seus frutos. Ele disse, mas ela está gemendo pelo dia de Cristo. Então você pode ver essa pessoa sorridente, feliz, mas se ela tem o Espírito de Cristo, é Ele que geme, porque Ele sabe de onde Ele veio, Ele sabe para onde Ele vai, e somente o que desceu do céu é que vai para o céu. A carne e o sangue não herdam o reino do céu. Então é quando os nossos corpos serão redimidos. Mas quais são os nossos corpos? Quais são os nossos corpos? O meu corpo é este? O teu corpo é este? Que se envelhece? Esse corpo que amanhã está aí enrugado, agora está ali enrugado, acabado. É esse corpo? Não. Aí nós vamos ver aqui, que corpo é este? E eu vou parar. É Filipenses, capítulo 13. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Em 1 Coríntios capítulo 15, mesmo São Paulo diz, verso 50, e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Agora, essa transformação fala justamente do corpo. Vocês agora lembram dos 3 corpos, embora se referindo a você, a mesma pessoa. Corpo terreno, corpo celestial e corpo glorificado. O que será transformado? O corpo terreno. De terreno para celestial. E de celestial para glorificado. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ó Pai bendito, nós pedimos que o Senhor continue nos falando, nos abençoando, nos estimulando no que é a Tua vontade e nos desanimando naquilo que não é da Tua vontade. No nome de Jesus Cristo. Amém.
confiam no Senhor, em suas promessas vivem a esperar. Renovarão as suas forças, voarão como as águias, correrão sem se cansar. Sob as asas desta águia poderosa, a noiva vitoriosa subirá para as alturas, agarrada em suas penas gloriosas, que são as preciosas e santas Escrituras. Esta águia está sempre nos olhando, com seus olhos tão brilhantes, ela está a nos guiar. Pois quando o inimigo se revolta, em suas asas poderosas podemos nos abrigar. Sob as asas desta águia poderosa, a noiva vitoriosa subirá para as alturas, agarrada em suas penas gloriosas, que são as preciosas e santas Escrituras. Esta grande águia é Jesus Cristo, que na cruz do Calvário por bom preço nos comprou. Somos filhos desta águia majestosa, pois do mundo negligente Cristo já nos libertou. Sob as asas desta águia poderosa, a noiva vitoriosa subirá para as alturas, agarrada em suas penas gloriosas, que são as preciosas e santas Escrituras. Aqueles que confiam no Senhor, em suas promessas vivem a esperar. Renovarão as suas forças, voarão como as águias, correrão sem se cansar. Sob as asas desta águia poderosa, a noiva vitoriosa subirá para as alturas, agarrada em suas penas gloriosas, que são as preciosas e santas Escrituras. Deus é tão grande, Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho.
Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando nesse teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga teu pranto quando você chora. Ele está sempre